Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, Raízes Profundas. Tempos atrás, eu era vizinho de um médico cujo hobby era plantar árvores no enorme quintal de sua casa. Às vezes, observava da minha janela o seu esforço para plantar árvores e mais árvores todos os dias. O que mais me chamava a atenção, entretanto, era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava. Passei a notar, depois de algum tempo, que suas árvores estavam demorando muito a crescer. Certo dia resolvi aproximar-me do médico e perguntei-lhe se não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca as regava. Foi quando, com o ar orgulhoso, ele me descreveu sua fantástica teoria. Disse-me que se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil, vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar para o fundo, em busca da água e das várias fontes nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às intempéries. Disse-me ainda que frequentemente dava uma palmadinha nas suas árvores com um jornal enrolado e que fazia isso para que se mantivessem sempre acordadas e atentas. Essa foi a única conversa que tive com aquele meu vizinho. Logo depois fui morar em outro país e nunca mais o encontrei. Passado vários anos, retornei do exterior e fui dar uma olhada na minha antiga residência. Ao me aproximar, notei um bosque que não havia antes. Então percebi que o médico, meu vizinho, havia realizado seu sonho. O curioso é que aquele era um dia de vento muito forte e gelado, em que as árvores da rua estavam arqueadas como que não resistindo ao rigor do inverno. Entretanto, ao me aproximar do quintal do médico, notei como estavam sólidas as suas árvores, praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela ventania toda. Que efeito curioso, pensei. As adversidades as adversidades pelas quais aquelas árvores tinham passado, levando palma delas e tendo sido privadas de água, pareciam tê-las beneficiado de um modo que o conforto e o tratamento mais fácil jamais conseguiriam. Todas as noites antes de me deitar, dou sempre uma olhada em meus 2 filhos. Observo como têm crescido frequentemente, oro por eles. Na maioria das vezes, peço a Deus que torne a vida deles mais fácil. Meu Deus, livre meus 2 meninos de todas as dificuldades e agressões deste mundo. Tenho pensado, entretanto, que é hora de alterar minhas orações. Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável que os ventos gelados e fortes nos atinjam. Sei que meus filhos encontrarão inúmeros problemas e que, portanto, minhas orações para que as dificuldades não ocorram têm sido ingênuas demais. Sempre haverá uma tempestade ocorrendo em algum lugar. Portanto, pretendo mudar minhas orações. Farei isso, porque, quer nós queiramos ou não, a vida é muito dura. Ao contrário do que tenho feito, passarei a pedir a Deus para que meus filhos cresçam com raízes profundas, de tal maneira que possam retirar energia das melhores fontes, das mais divinas, que se encontram nos locais mais remotos. Oramos demais para termos facilidades, mas na verdade pedidos desse tipo são raramente atendidos. O que precisamos fazer é pedir para que consigamos desenvolver raízes fortes e profundas, de tal modo que, quando a tempestade chegar, o vento gelado soprar, resistamos bravamente ao invés de sermos simplesmente varridos para longe. Como pais ou como professores, educadores que nós somos, nós sempre queremos facilitar a vida das crianças. Sempre. Nós queremos proteger, nós queremos que eles caminhem no caminho reto, que eles façam tudo certinho, e a gente vai norteando, podando, sempre dando condições para que eles sofram o menos possível e resistam às adversidades e que eles possam ter sucesso, ter vitórias. Tá bom, muito lindo isso. E perfeito por parte dos nossos compromissos e responsabilidades assumidos, inclusive perante Deus. Não é que nós não tenhamos que proteger e nem podar e nem orientar. Pelo contrário, tudo isso a gente tem que fazer. Mas a gente também tem que deixar eles experimentarem. Algumas coisas eles vão precisar experimentar para criar força. Porque se eles não experimentarem, tomar umas pancadas da vida às vezes, que nem antigamente, se o aluno
tirasse uma nota vermelha, chegava em casa, ou o pai batia, colocava de castigo, ou botava para estudar 200 horas por dia, alguma coisa aquela criatura tinha que acontecer com ela para que ela não ficasse mais de recuperação ou não tirasse uma nota vermelha. Os pais tomavam essas devidas providências, algumas em exagero, com certeza, mas funcionava, de alguma forma as pessoas passavam de ano, as pessoas estudavam, tinha aquela coisa de se fecha no seu quarto e vai ler, vai estudar que eu vou tomar a tua lição, não tinha. Hoje em dia não tem isso. Se a criança chegar em casa e falar, eu tirei uma nota vermelha, é bem provável que o pai vai na escola para ter uma com o professor. Vem cá, por que meu filho tirou uma nota vermelha? E ele não vai lá para querer saber, para tomar uma providência com a criança. Ele quer tomar uma providência em relação ao professor, porque a culpa é do professor. O professor não ensinou, o professor cobrou além. Então, quando a gente quer proteger demais os nossos filhos, quando a gente quer proteger demais os nossos alunos, a gente acaba deixando eles indefesos, moles. Por isso que hoje existe a piadinha que a criançada que está aí é a geração Nutella, que é o Isamitiba falava, é a geração do parafuso frouxo. Você aperta e ele espana. Você não pode falar um não para uma criança que ela abre o berreiro. E antigamente, engole o choro, não é isso? Depois que veio essa história do engole o choro, vai pro seu quarto, é castigo. Hoje, se você falar para uma criança, vai pro teu quarto que é castigo, a criança vai falar, tá bom, é isso que eu quero. Eles querem ficar isolados. Eles não querem ficar no meio de pai e mãe. Eu tô com a rinite atacada, licença só um pouquinho. Quando começa, não para de coçar. Bom, enfim. Todos os processos que nós passamos pela educação tá levando a uma geração que é incapaz de resolver problemas. Agora está existindo na escola uma outra função. Além de professor, coordenador, diretor, tem agora o moderador. Já ouviram falar isso? Que é aquele cara que está dentro de uma escola para resolver conflitos. Para quê? Esses conflitos que existem na escola, quem tem que ser responsável são os pais, são os professores, é o diretor. Não tem que ter uma terceira pessoa no meio da conversa. Eu não vejo necessidade para isso. Isso é falta de poder, de pai, de professor, de direção, que faz com que o aluno deite e rola dentro da escola. E aí você tem que chamar o bonito, sentar aqui do lado. Vem cá, por que você pichou o banheiro mesmo? Nossa, mas você sabe que isso é errado, não sabe? Não pode ficar pichando o banheiro fica feio, fica escuro. Olha, se eu te pegar pichando de novo o banheiro, eu sou obrigada a chamar o seu pai aqui. Aí você chama o pai, porque ele pichou de novo. Ele só escutou, não aconteceu nada com ele. O moderador faz isso, não vai acontecer nada, só vai conversar. Aí vem o pai, ele pichou de novo. Olha, pai, nós já conversamos com ele, nós já tentamos resolver isso por aqui, mas agora nós precisamos chamar um senhor. Ele pichou o banheiro da escola uma vez, nós já tentamos resolver, não deu certo. Agora ele pichou de novo. Ele está desafiando a escola, né? Só que aí você vai conversar com o pai para falar, mas é arte. Toda criança na idade dele faz arte. No quarto dele, se a senhora vê, então, nossa, a senhora vai cair dura, porque o quarto dele, a porta dele é todinha pichada. Nós compramos um spray colorido para ele fazer do jeito que ele queria. Então tá, né? A criançada de hoje não tem raiz. Porque a raiz são os pais. A criançada de hoje não tem mais as palmadas que era dado no tronco aqui para que elas se fortaleçam diante do vento. As crianças hoje não apanham mais. E não estou falando apanhar no sentido de espancar, não. Ah, mas e o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado devido a espancamentos, devido a maus tratos. Colocar criança para passar fome, colocar criança para trabalhar em carvoaria, criança de 3, 4 anos, mal sustentando as pernas, mal tendo tamanho para segurar um facão cortando cana. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para isso, para denúncias de maus tratos.
Aí ele foi distorcido pela política podre implantada na época, de que você não pode falar nem mais alto com a criança, que é crime. E como é que você vai ensinar a criança só batendo papinho com ela? Olha bem aqui o que o texto está falando. Para aguentar os ventos fortes que bate no tronco, foi necessário esse médico bater com um jornal enrolado nos troncos, para ele se acostumando com as pancadas. O pai e a mãe têm que falar não para o filho, para que ele aprenda que lá fora vai ter não até não querer mais. E ele vai ter que sustentar esse não. Quando for sim, é sim. Quando é não, é não. Eu criei um filho dentro desse propósito. O que é sim, o que é não. Você só vai poder fazer as coisas quando sair de casa. Aqui dentro de casa, quem manda sou eu. Enquanto comer arroz, feijão, enquanto estiver embaixo do meu teto, quem faz e deixa de fazer sou eu. Você é apenas o meu filho, você não é o meu pai. Esses discursos eu falei a vida inteira para o meu filho. Aí vão falar para mim assim, mas em compensação o seu filho não mora mais com você e não quer nem falar com você. Porque ele está dentro dessa geração que todo mundo pode tudo. E houve o conflito dentro dele do tipo, a minha mãe é um monstro, eu não posso nada. Para ele está uma situação muito mal resolvida. E olha que eu paguei psicólogo para ele 2 vezes. 2 tratamentos com 2 psicólogos diferentes. Mas está mal resolvido dentro dele. A confusão do mundo traz confusão para dentro da criação que você tem com o seu próprio filho. Então, enquanto as pessoas não procurarem falar a mesma língua como era na época dos nossos pais, você tem que respeitar os mais velhos. Agora, hoje, como é que respeita os mais velhos? Se os mais velhos estupram. Aquele que deveria proteger a criança é o cara que vai lá e estupra o filho. Bota o filho para vender bala no farol e se não vender a bala, apanha. Como é que você vai falar sobre disciplina, sobre organização, para pessoas que hoje em dia não entendem o que é dever, só entendem o que é direito? Nós estamos perdendo nossas raízes, nós estamos perdendo as nossas referências. As árvores que estão nascendo aí estão todas sem raízes. Bateu um ventinho, ela vai embora. Eu ando muito pelo meio do mato aí afora, né? Eu sempre vou 1 vez por semana para o meio do mato. Não teve vendaval forte por aqui na região, mas teve chuva forte. Não teve vento, mas teve chuva. Chuva não derrubava a árvore antigamente. Até as árvores da natureza estão nascendo com troncos mais finos e fracos. Até a natureza está desse jeito. E isso se deve à ação do homem na natureza. Lógico que se deve. A invasão do homem no meio natural, a emissão de gases, o corte, as queimadas. Tudo o que a gente faz de negativo volta para nós. Essas crianças que hoje estão se desenvolvendo sem raízes são aquelas crianças que bateu uma garoa, quebra o tronco. Porque nós estamos emitindo para elas só coisas negativas. E elas estão trazendo de volta. Aí você pega um TikTok, um Quai da vida aí, e tá lá o cara, eu sou um Quati. Peraí, meu, você é um Quati? Não, você é ser humano. Mas tá com a cabeça atrapalhada. E se você fala um negócio, você tá me discriminando. Ou seja, só entende de direito, não entende de dever. Outro dia eu tava vendo um vídeo, só Jesus, né? Tem cada vídeo que deixa a gente de cabelo arrepiado. Não sei até onde era verdade, ou até onde não era, mas eu não duvido também. A mulher fez cirurgia, a face dela todinha de gato. E ela estava casando. Era um casamento onde perguntavam para ela, né? Você aceita casar com fulano de tal, tal? Ela respondia miando. Eu falei, gente, o mundo tá de cabeça para baixo. E aí? Tá tudo certo? Nós estamos perdendo referência. Não é dado ao homem retroceder. A gente foi animal. Hoje nós somos animal racional. Nós pensamos. Nós somos hominal. Nós mudamos de classe, sabia? Para algumas pessoas, não.
O cara quer continuar lá no instinto, na selvageria, fazer o que quer, né? Porque o animal faz o que quer. Ele não raciocina. Já pensou se a moda pega? Então, essa falta de raiz é perigoso. Essa falta de estrutura, o que tem de prédio caindo? Vocês já olharam isso? Antigamente, quando foi o início, né, de construção de obra de prédio, todo mundo tinha medo, porque falava, meu Deus, o negócio desse aí vai cair. E não caía. E era início, porque tinha estrutura. Hoje, bate o vento, o prédio cai. Qualquer enchente que der, bateu água embaixo, apodrece ali, enfraquece, o prédio, pum, cai. Não é confiável comprar um apartamento. Por quê? Quem são os engenheiros de hoje? Aqueles que lá atrás o pai protegeu até não querer mais. Não sabe o que é dor. Então faz e não tá nem aí se vai causar dor nas pessoas. Não tem o compromisso, não tem a seriedade, não tem o dever bem cumprido. Porque ele não sabe o que é isso. Não foi cobrado dele. Ele só tem direito. Ele vai procurar um advogado para se defender. Gente, nós estamos vivendo um momento em sociedade muito perigoso. E segundo Jesus, é o momento da separação do joio e do trigo, não é isso? Então, como educadores, o que nós estamos aí selecionando? O que vai sobrar no final de tudo? Foi na década de 90, final de 90, eu vi o pátio da escola se transformar em um mini Carandiru. O Carandiru estava começando a ficar extinto lá, estavam acabando com o Carandiru, mas ele estava se transformando em mini Carandiru nas escolas estaduais. Minha diretora na época, ela fechou a grade do pátio. Todo o recreio ela fechava a grade do pátio e deixava os caras soltos. Droga, rolando no pátio até não querer mais. Ela falava, só não quero que suba para a sala de aula. Lá no pátio que eles fizeram não me interessa. Eu falava, mas até onde nós vamos deixar isso acontecer? Aí os professores, nós pegamos e denunciamos. Chamamos a polícia. Vamos dar um jeito nisso, ué. A polícia tem que entrar, tem que ver, tem que fazer alguma coisa, já que o diretor não faz. A diretora lá na porta barrou a polícia. Falou, não, vocês não vão entrar não, que tá tudo certo aqui dentro. Se tivesse alguma coisa de errado, diretora, chamava. E dali em diante, nunca mais eu fiquei no pátio com as crianças. Eu ficava. Mas aí eu não fiquei mais. Porque não tinha mais ambiente. Isso no final da década de 90. Imagina hoje, então. Meu filho quantas vezes vinha para casa e falava, mãe, hoje na sala de aula tava um cheiro de maconha. O cara tava fumando maconha ali na sala de aula. Então nós estamos chegando num pé que eu acho que não tem mais para onde ir. Será que ainda tem? Ainda tem mais fundo do poço ainda? Por falta de estrutura, por falta de raiz, por falta de colocar para os nossos filhos que eles têm deveres. E os deveres vão machucar. Os deveres vão falar não para eles. Não é tudo sim, não é tudo pode. Tudo sim, tudo pode, enfraquece. Quando fala não, a pessoa acha outra saída. Vai procurar uma outra situação. O não, ele é sempre favorável. Agora, a geração do sim é a geração Nutella. Tudo pode. E olha o que está acontecendo aí. Olha onde nós estamos chegando. Essa semana, duas moças aí, uma na academia e a outra no metrô. Elas estão bombando nesses vídeos curtos aí. Deu ibope para essas meninas, elas andarem com a bunda de fora. Elas foram para a academia, de bunda de fora, foram andar no metrô, de bunda de fora. Aí a que estava no metrô, eu vi o vídeo passando lá, ela falando assim, meu corpo, minhas regras. Qual é a raiz que essa menina tem? Qual é a referência que essa menina tem? Como foi a educação dessa menina para ela chegar no meio da rua, mostrar a bunda dela em pleno metrô, onde as pessoas estão indo para trabalhar, crianças estão indo para o médico. As pessoas são obrigadas a ficar vendo aquilo que não quer ver. Daqui a pouco nós estamos andando tudo pelado que nem índio. Só que a cultura do índio é uma. A cultura de quem está lá na civilização é outra. O índio respeita o corpo do outro. O cara que está na civilização não respeita, não. Aí uma menina dessa é estuprada, a culpa é de quem mesmo? Do estuprador. Ah, Patrícia, e não é? É.
Mas quem provocou? Ah, meu corpo, minhas regras. O outro tem que me respeitar mesmo se eu estiver pelada. Nós vivemos em códigos. E aquela parte de... Como é que chama? Porque se tem lei para um, tem para o outro, né? Tem um atentado ao pudor? Não tem? Ou aquilo lá só serve para homem? Mulher andando pelada não é atentado ao pudor? É só quando o homem tira o negócio dele para fora? Quando ele anda sem camisa? Eu não entendo. Sinceramente. Hoje em dia, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O mundo está de cabeça para baixo. As raízes que deveriam estar embaixo da terra, firme e forte, para segurar o tronco, está ao contrário. É a raiz que está para fora da terra e a cabeça, né? Está enfiada lá dentro da terra. Impossível. Então, cabe a nós, educadores, reverter essa situação. Aí você pega um professor que vai lá para trás da escola e fuma maconha com o aluno. Você pega um professor que coloca a aluna no carro e leva para motel. Você pega professor que dá todos os exemplos que não deve ser dado. Você pega pai e mãe omisso, que tá vendo as coisas acontecerem. Tá bom, meu filho, tá bom, meu filho. Sim, meu filho. Você quer para agora? Você quer para quando? Ah, não, eu tô no meu trabalho, não posso resolver agora. Ah, não, tá bom, meu filho. Eu tô saindo do meu trabalho para resolver isso para você. Enquanto continuar desse jeito, as coisas só estão descambando. Será que ninguém percebe? Então nós precisamos. Uma história como essa aqui traz uma reflexão profunda do nosso comportamento enquanto educador, que está refletindo nessa molecada de hoje. Eles precisam de referência, eles precisam de raiz, eles precisam de estrutura, eles precisam saber que cada qual tem o seu momento, a sua hora, o seu local de agir com direitos, mas também, principalmente, com deveres. Senão, esse monte de molecada aí não está servindo para nada. Vai ser uma geração completamente perdida, que não vai evoluir o nosso mundo, seja ele a nossa rua, nossa cidade, nossa casa, nosso país. A coisa tá assim. Depende muito da cabeça dessas criaturinhas aí, como a gente sempre falou lá atrás, continua falando sempre, depende muito da educação dessas crianças para saber como é que vai ser lá na frente. Se hoje tá ruim, imagina se não cuidar. Lá na frente vai estar pior ainda. Que mundo que vocês estão deixando? Que pessoas nesse mundo vocês estão deixando para o futuro? Para os seus netos, seus bisnetos e as gerações que vão vir. Pensa aí.